Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao seu Educador Digital. Eu sou o professor Júlio, do Matemática Sem Problema, e o assunto que trabalharemos hoje são expressões numéricas. Vamos lá? Qual é o assunto que abordaremos hoje? Trabalharemos expressões numéricas. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, tá? Porque as expressões elas envolvem parênteses, envolvem colchete e chaves. Nós temos uma ordem a ser resolvida. Lembre, nós temos lá potência, nós temos multiplicação, nós temos soma, subtração, divisão. Então toda essa ordem tem que ser respeitada. Eu peguei uma expressão como essa aqui, para a gente começar a trabalhar a ideia do desenvolvimento, a parte inicial, tudo bem? Depois nós vamos para problemas aplicados a essa situação. Quando você pega uma expressão como essa, o que a gente aconselha você fazer primeiro? Não saia resolvendo ela ainda. Analise, observe ela com calma, tá? O que eu tenho? Ó, eu tenho uma chave, o 30, menos um colchete, 16, menos, parênteses, divisão e assim por diante. A gente sempre dá um conselho para você resolver ela de dentro para fora. Então a gente vai olhar para dentro da expressão, certo? Olhamos dentro da expressão e nós vamos abrindo essa expressão aos poucos. Olha só, o que eu quero dizer com olhar dentro da expressão? Eu vou observar primeiro isso aqui, ó. Eu tenho esse parênteses aqui a ser analisado. O primeiro passo que a gente vai fazer é a resolução desse parênteses. Tudo bem? A gente resolve o parênteses, coloca número e reescreve a expressão. O que acontece? Eu tenho 3 mais um 3 ao quadrado. Primeira coisa é a potência que a gente vai resolver. Primeiro passinho. Então o que eu faço? 3 elevado ao quadrado. Lembre que 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3. É ele vezes ele. 3 ao quadrado, ó, vai te fornecer 9. Daí isso vai ser somado com esse 3, certo? E a soma do 3 com o 9 vai dar 12. Tudo bem? Lembre, esse parênteses resultou em 12. Vou reescrever a expressão. Ó, dividido por 2. Abre o colchetezinho, tem um sinal de menos e a gente tem que tomar um cuidado com esse sinal negativo aqui, ó. Tem que tomar um cuidado muito grande. Daí eu tenho o 16, meu colchetezinho. Observe o seguinte, eu peguei, fiz a potência, deu 9, somei com 3, deu 12, certo? Para onde a gente vai agora? Eu tenho essa expressão aqui, ó, esse pedacinho para ser resolvido, tá? Esse pedacinho para ser resolvido. Perceba que eu não escrevi o restante da expressão só para poupar tempo, tudo bem? O que acontece? Eu tenho um menos 12 dividido por 2. Você tem que fazer regra de sinal. Primeiro, menos dividido pelo sinal positivo dá menos. 12 dividido por 2 dá 6, tudo bem? De novo, 3 ao quadrado, 9, soma com o 3 que já estava na expressão, 9 mais 3 dá 12, o sinal negativo acompanha, o 2 acompanha. Fiz a divisão dos dois, menos dividido por mais dá menos, 12 por 2 dá 6. Agora a gente vai reescrever a expressão. O que aparece? Eu tenho o 16 ainda ali, que ele não foi usado, ó. Tudo bem? Perceba que o meu colchete está aqui, ó. Todo o meu colchete resultou nisso. Eu tenho mais 2 ao quadrado e a chavinha. Vou colocar ela aqui, ó. Mais 2 ao quadrado com as chaves. Depois na frente tem um sinal negativo. A gente tem que tomar muito cuidado com o sinal negativo na frente de parênteses, colchete e chave. Muito cuidado. Daí eu tenho o 30 ali ainda. Tudo bem? Tá aqui, ó. Vamos observar o seguinte. A minha expressão resultou isso aqui. Mas como eu falei no começo, nós estamos resolvendo ela de dentro para fora, nós estamos abrindo a expressão. O que aparece aqui, ó? Dá uma olhada. Eu tenho uma continha para fazer. Eu tenho mais 16 com menos 6. Lembre, mais 16 com menos 6, isso vai dar mais 10. Só que, ó, repete o colchete, mais o 2 elevado ao quadrado, que não usamos ele ainda, menos na frente e o 30. E fecha a chave. Agora tenta observar o seguinte, ó, tenta visualizar o seguinte, olha só. Eu tenho um sinal negativo multiplicando um sinal positivo. Você vai ter que fazer regra de sinal aqui. Menos que multiplica mais dá menos, o 10. Daí, mais, repara, o colchete a gente eliminou. Vem para cá, ó. 2 elevado ao quadrado, 4. Vou fechar a chave aqui, né? O menos nós já usamos e tem o 30 para cá. Ó.
E agora, para a gente dar a resposta, é só efetuar aquela soma. Vamos dar uma olhadinha? Só cuide, olha só. Você tem mais 30 com menos 10. Pensa um pouquinho. Mais 30 com menos 10 dá mais 20. Com mais 4. 24 é a tua resposta. Que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Como eu comentei no começo do vídeo. Pega uma expressão dessa, não sai resolvendo ela ainda. Analisa ela. Começa ela de dentro para fora. Então, só dar uma recapituladinha. Nós tínhamos essa expressão. O que eu analisei em primeiro lugar? Eu tenho a expressão lá dentro dela, tem esse parênteses. Resolvi o meu parênteses, cheguei nesse valor. Daí, vou para o meu colchete, resolvo o meu colchete. Do colchete, abro para a chave. Sempre respeitando essa ordem, não tem erro, tá joia? Nós vamos fazer o seguinte. Vamos propor alguns exemplos, né? Algumas situações, problema envolvendo isso aqui. Vamos lá? Certo trabalhador, mensalmente, gasta em média 2/3 do seu salário com todas as despesas do seu lar e 10% do que resta com transporte, sobrando-lhe apenas R$300. Qual é o seu salário? Então, gente, olha só, conforme o que ele falou no enunciado para nós, né, ele separou a situação de uma determinada pessoa da seguinte situação. Ele fala que essa pessoa gasta 2/3 do salário dela com as despesas do lar. 10% do que resta, isso é importante, tem que tomar cuidado, 10% do restante do salário dele, ele gasta com transporte. E mesmo assim ainda sobram para ele R$300. A gente tem que tomar cuidado porque eu preciso modelar essa expressão com base na interpretação pautada de cada um dos termos, tudo bem? O que vai acontecer? Eu não sei qual é o salário dessa pessoa, então eu imagino que o salário dela vai ser um valor X qualquer. A gente tem que tomar um certo cuidado porque esse X, ó, ele fala que a partir desse X, essa pessoa gasta 2/3, tá, do salário com as despesas do lar. O que a gente vai fazer, ó? Eu vou pegar essa expressão aqui e vou colocá-la aqui embaixo, aqui, ó, jogar ela para cá. Eu tenho 2/3 de um certo valor. Só lembrando que isso aqui é uma fração. Como que eu resolvo essa expressão? São 2/3. O D, ele entra como se ele fosse uma multiplicação. E o X é o que eu quero descobrir, ó. Tudo bem? Lembrando, isso é uma multiplicação de frações. Lembre, o numerador multiplica o numerador e como o denominador dele é 1, o denominador multiplica o denominador. Isso vai ser igual 2 vezes o X, 2x, sobre 3 vezes 1, 3. Então, olha só, eu vou reservar esse valor, eu vou segurar esse valor no cantinho, vou organizar ele, vou guardar ele no cantinho, daqui a pouco eu vou usar ele, tudo bem? Segunda informação que ele nos dá é essa aqui, ó. Ele diz o que para você? Que ele gasta 10% do que resta. Aí a gente tem que pensar um pouquinho. Pense assim, o teu X, o salário dele, segundo o que ele falou, ele dividiu em duas partes. 2/3 ele gasta com isso aqui. Agora pense, o que resta do salário dele? Quer ver, ó? Vamos fazer uma continha aqui em cima? Ó, esse X, ele falou que 2/3 ele está gastando com as despesas do lar. O que falta para dar o valor inteiro? 1/3, certo? Ó, 2/3 mais 1/3 vai resultar no valor inteiro, que são os 3/3, que é o seu valor cheio, que é o seu valor 1. Então a gente vai fazer o seguinte, 10% do restante. Ó, 10% do que resta. O que restou? Não falta 1/3? Então resta 1/3 de X, que é o salário dessa pessoa. O que a gente tem que fazer? Olha só, eu vou abrir essa continha para cá, ó. Dá uma olhada. Resolvendo a expressão, quem é 10%? É 10 sobre 100. Vamos lembrar da frase? 10%. Por sobre 100. Vezes do e de, para nós é a mesma coisa, 1/3 do X. O que eu tenho ali, ó? Dá uma olhadinha. Multiplicação de frações. Mas antes, para simplificar um pouco a nossa vida, o zero daqui com o zero daqui a gente cancela. Sobra 1 vezes 1 vezes x, que vai dar x, sobre 10 vezes 3, lembrando, seguindo o exemplo de baixo, ó,
aqui é 1. 10 vezes 3, 30 vezes 1, 30. Então, pera um pouquinho. Vamos organizar. Ó, o salário dele é o X. Ele falou que 2/3 ele gasta com as despesas do lar. Estão aqui. 10% do restante. 10% do restante está aqui. E ainda sobram R$300. O que acontece? Feito isso, a gente vai ter que modelar a tua expressão. Então, nós vamos fazer o seguinte. O salário dele vai ser igual à soma de todas as despesas mais o que está restando para ele. O que eu quero dizer com isso? O salário dele vai ser igual. A primeira despesa dele é essa aqui, ó. Essa é a primeira despesa dele. 2x sobre 3. Mais. Segunda despesa dele, x sobre 30. X sobre 30. Mais. Ele ainda falou que restam, né, sobram R$300. A gente encaixa esses R$300 ali, ó. Mais os R$300. Perceba que eu tenho uma expressão bem modeladinha. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente precisa de mais espaço. Roda a vinheta. Então assim, gente, o que acontece? Ó, nós temos a expressão aqui, certinho? Lembre, o salário dele é igual ao que ele gasta com as despesas do lar, mais o que ele gasta com transporte, mais o que sobra para ele, certo? Existe uma igualdade nessa relação. O que você tem que lembrar é o seguinte, o segundo membro, o que está para lá, nós temos uma soma de 3 frações. Lembre que o 300 é uma fração aparente, então aqui o denominador é 1. O que a gente faz? Numa soma ou subtração de frações, tem que determinar o menor múltiplo comum. Então, pera um pouquinho. A gente passa um único traço e determina o MMC do 3, do 30 e do 1. Tudo bem? O menor múltiplo comum dos 3 é o 30. Você vai falar, pô, como que você chegou nisso? Dá uma olhadinha aqui, ó. Quero determinar o menor múltiplo comum entre o 3 e o 30. Passa um risquinho, divide. Ó, por 2 não dá para dividir, a gente mantém. 30 dividido por 2 dá 15, dá por 3 dá 1, 15 dividido por 3 dá 5 e dá por 5 dá 1 e dá 1. Quando chega em 1, para a tua divisão. Multiplica o resultado. Ó, o 2 multiplicado pelo 3 dá 6, vezes 5 dá 30. Esse é o menor múltiplo comum, tá aqui. Lembre do procedimento. Ele é dividido pelo denominador e multiplicado pelo numerador. Em outras palavras, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Dá uma olhadinha. O 30 dividido por 3, ó, 30 dividido por 3 dá 10, vezes 2x, 20x, mais o 30 dividido por 30 dá 1, por favor. 30 por 30 dá 1, vezes x, dá x, mais o 30 dividido por 1 dá 30, vezes 300, ó, 30 dividido por 1 dá 30, vezes 300, 9.000. Do primeiro membro, eu tenho que manter o meu x ali, deixa ele quietinho. O que acontece? Olha só, o 30 dividindo passa para o lado de lá multiplicando. Então o 30 passa multiplicando x, vai dar 30x, isso vai ser igual 20x mais x, 21x mais 9.000. Joia? Repara, o 21x passa para o lado de cá, troca o sinal. Então o que nós temos? 30x menos 21x vai ser igual a 9.000. Gente, ó, subtração bem bonitinha. 30x menos 21x resulta em 9x vai ser igual a 9.000. O que acontece? 9 multiplicando passa dividindo. O x ele vai ser igual a 9.000 dividido por 9. Ou seja, o x ele vai ser igual a 1.000. Ele pediu o salário da pessoa, ou seja, essa pessoa está com um salário de R$1.000, dentre as situações que ele trabalhou no começo, tá joia? Próximo exemplo. Resolva a expressão numérica. Qual o resultado da expressão em sua forma irredutível
ou seja, mais simplificada possível? Gente, então assim, conforme o que foi dito no enunciado, ele pediu para calcularmos o valor de uma expressão. O que nós falamos lá no comecinho na teoria, cuide com expressão, porque a expressão ela requer muita, né? Eu ia falar um pouco, mas é muita atenção. A expressão ela requer muita atenção. Então, ele coloca uma expressão como essa. Vamos analisar ela antes de resolver. Pense assim, eu tenho uma potência sendo multiplicada por essa expressão, tudo isso num colchete aqui, mais essa divisão. O que a gente vai fazer? Eu vou pensar em primeiro lugar dentro do meu colchete, tá? Dentro do colchete. Eu posso resolver essa potência, certo? E posso resolver isso aqui. Quem você vai começar não importa. Resolve parênteses, resolve parênteses. Eu vou começar por esse aqui que ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então por aqui, Aqui o que nós temos que lembrar de uma expressão como essa? É uma subtração de duas frações. Mínimo múltiplo comum. Então assim, você vai lá e tira o menor múltiplo comum entre o 4 e o 2, mínimo vai ser 4. Vamos lembrar por quê? Eu quero o menor múltiplo comum entre o 4 e o 2. Por 2 dá 2 e dá 1. Por 2 dividindo, dá 1 e dá 1. Chega em 1, encerra, multiplica-se os resultados, mínimo múltiplo é 4. Então, vai dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Então, vem junto. 4 dividido por 4 dá 1, multiplicado pelo 5 dá 5, menos 4 dividido por 2 dá 2, multiplicado pelo 1 dá 2. Mantém o parênteses ali, que eu não terminei a minha expressão ainda. Numerador, 5 menos 3, perdão, estou dando a resposta, hein? 5 menos 2, 3, sobre 4, o resultadinho dela. Vai multiplicar, agora a gente vem para o lado. Eu tenho essa potência, uma fração elevada ao quadrado. Pega o numerador, eleva a potência, pega o denominador, eleva a potência. Então o que você vai fazer? O 2 você vai elevar ao quadrado, sobre o 3 você vai elevar ao quadrado. 2 elevado ao quadrado dá 4, 3 elevado ao quadrado dá 9. Tá aqui, colchetezinho aqui, vou manter o colchetezinho para cá, colchetezinho aqui, mantenho ele aqui, E ali do lado o que eu tenho? Fora do meu colchete o que eu tenho? Perceba que é uma divisão de duas frações, divisão de frações. Conserva a primeira e multiplica o inverso da segunda. O que a gente vai fazer? Eu vou respeitar ainda esse sinal positivo aqui, vou manter ele aqui, tá? Mantenho ele aqui. Daí, na divisão dessa expressão, você está dividindo duas frações. Divisão de frações. Conserve a primeira fração, 2/5, e multiplica o inverso da segunda fração. O inverso de 3 sobre 10 é 10 sobre 3. O que acontece? Recaímos mais uma vez em uma multiplicação de frações. Numerador multiplica numerador, 2 vezes 10 dá 20. Denominador multiplica denominador, 5 vezes 3 dá 15. Você percebeu que eu optei por não simplificar a fração, tá? Por que eu não simplifiquei ali? Só para não poluir muito o nosso desenvolvimento. Eu faço isso lá no finalzinho. O que acontece? Olha só, moçada. Eu tenho esse colchete somado com isso aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui, na multiplicação, o numerador multiplica o numerador. O denominador multiplica o denominador. O que a gente vai fazer? Olha só. Esse 4 aqui, agora sim eu simplifico com esse, para facilitar. Dá 1 aqui e dá 1 em cima. Esse 3 simplifica com esse 9. Por 3 dá 1, por 3 dá 3. E a gente vai compor uma única fração. Olha só, numerador multiplica numerador, dá 1. Sobre denominador multiplica denominador, dá 3. Tudo bem? Mais 20 sobre 15. Certinho? Aqui eu posso fazer uma simplificação dos dois, melhorar um pouco mais essa fração. Agora sim, Repetindo, eu optei por não fazer aqui para não poluir muito o nosso desenvolvimento, mas aqui eu simplifico ela. Lembra, quando eu estou dividindo uma fração como essa, eu tenho que pensar em um número que simplifique, que divida
tanto o numerador quanto o denominador. Ó, pensa o que eu estou falando. Eu preciso pegar o mesmo número para dividir o numerador e o denominador, para tornar essa fração aqui mais simples. Pense, o 20 e o 15, ambos são divisíveis por 5, certo? Se você dividir aqui e aqui por 5, o que acontece? Dividindo por 5, 20 dividido por 5 dá 4, 15 dividido por 5 dá 3. Vou recompor a fração. Ó, 1/3 que nós não mexemos ainda, 1/3. Mais, sobrou para mim 4/3. Vamos revisar mais uma vez? Olha só, eu tenho 20 sobre 15. Da onde surgiu esse 4? Da onde surgiu esse 3? Eu simplifiquei o numerador e o denominador por 5. Por que por 5? Porque tanto 20 quanto 15 são divisíveis por 5. Resultou na fração 4/3. Aqui vai ficar bom demais, ó. Por quê? Eu vou tirar o mínimo dos denominadores. Aqui cabe uma ressalva. Na sua atenção é o seguinte, ó. Quando os denominadores são iguais, o mínimo múltiplo comum é ele. Então assim, ó, repetindo a frase. Quando os denominadores são iguais, o MMC é o próprio número. Ou seja, 3 e 3 são iguais. O mínimo múltiplo é ele. Ele dividido por ele dá 1, vezes 1 dá 1. Ele dividido por ele dá 1 vezes 4, 4. E aqui eu vou colocar mais uma coisa para você pensar um pouquinho. Ó, os denominadores são exatamente iguais, tá? Existe uma outra maneira de você fazer também. Quando? Se os denominadores são iguais, some os numeradores e mantenha o denominador. Porque daí você pode somar os numeradores e manter o denominador. A tua resposta vai ser 5/3, tá joia? Então, um pedido, para a gente fechar esse segundo exemplo. O que acontece? Leia com calma. Você reparou que nós separamos os dados, coletamos os dados do enunciado, guardamos ele num cantinho, montamos a expressão e somente depois a gente resolve a expressão, tá joia? Valeu! Um estacionamento cobra R$15 pela primeira meia hora e R$10 por cada meia hora seguinte. O valor cobrado em reais por N horas, sendo N um número inteiro, nesse estacionamento é... Então, gente, conforme proposto no enunciado, nós temos uma questão que eu tenho um caso bem particular nela, que é o seguinte. Ele pede para você tornar uma expressão de uma maneira geral, generalizar uma expressão. O que a gente faz? O que eu aconselharia você fazer? Cria uma tabela, como essa que eu fiz aqui, ó, uma tabelinha, para que daí, passo a passo, a gente consiga interpretar o que ele falou. O que foi dado no enunciado? Ele falou que a primeira meia hora no estacionamento é cobrada R$15, certo? Repare que ele não fala em fracionamento de minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ele falou a cada meia hora, então a gente vai levar isso em consideração. A primeira meia hora, R$15. E a cada meia hora seguinte, a cada meia hora adicional, ele cobra R$10 por cada meia hora adicional. A gente tem que tomar um cuidado pelo seguinte, ó. Por que da ideia da tabelinha? Eu tenho aqui, ó, eu coloquei nessa coluna a hora. Só que repare, meia hora, 1 hora e meia e 2 horas. Com isso aqui a gente consegue tornar a expressão de uma maneira geral. Se você vai lá e deixa o teu carro por meia hora, o cálculo que você vai fazer são os R$15, porque a primeira meia hora custa 15. O valor cobrado serão os R$15. Simples. Detalhe, se você deixar teu carro por 1 hora, o que você tem que pensar? 1 hora foi a primeira meia hora adicional, e mais a meia hora adicional. Então o que eu tenho nessa 1 hora? Os R$15 mais a meia hora adicional de 10. Tudo bem? Repare, nosso valorzinho ali vai dar 25, depois eu coloco ele. Vou pensar primeiro nessa ideia estrutural. Se você deixa por 1 hora e meia, o que vai acontecer? Isso já vai ser cobrado de você, porque perceba, quando eu deixo por 1 hora, os 15 ainda aparecem aqui, ó, que eu já deixei a primeira meia hora, eu tenho mais a meia hora adicional. Se eu deixo por 1 hora e meia, eu tenho mais meia hora adicional. O que vai acontecer? O valor anterior mantém, os R$15 se mantém, mais os R$10 do primeiro valor, mais R$10 da meia hora adicional. Aqui já dá pra gente ter uma ideia, sabe por quê? Ó, eu tenho 1 vez o 10, 2 vezes o 10, para 2 horas, o que eu vou ter para 2 horas? Os R$15, tá? Os R$15 da primeira meia hora, R$10 meia hora adicional, R$10 meia hora adicional e R$10 meia hora adicional. Ou seja,
serão os R$15 mais. Perceba que esse 10 de cima são 2 vezes ele. Esse valor, 1 vez ele. Então, o de baixo vão ser 3 vezes o 10, certinho? Daí aqui a gente compõe o valor. Ó, 15 com 10, R$25 que você pagaria. 10, 20, 35 reais. 3 vezes 10, 30 com 15, 45. Só que a pergunta dele foi para você para N horas, né? O que a gente tem que pensar? Olha só, eu vou apagar um pouco o valorzinho aqui, ó, dá uma olhada. Eu vou apagar esse valor e ao invés de 10 mais 10, eu vou escrever assim, ó. Para que a gente consiga enxergar essa generalização, aquele 10 e 10 virou 2 vezes o 10. Na expressão de cima, eu vou fazer o seguinte. Esse 10 aqui, ó, eu vou escrever ele 1 vez o 10. E daí eu consigo estabelecer um padrão. Qual vai ser o meu padrão? Os R$15 da meia hora adicional mais 10 vezes um N. O que eu quero dizer com esse 10 vezes um N? Olha só. Troque esse N pela primeira meia hora adicional. Eu tenho isso aqui. Pela segunda meia hora adicional. Eu tenho isso aqui. Pela terceira meia hora adicional. Eu tenho isso aqui. Pela quarta, pela quinta, pela enésima meia hora adicional, a tua expressão fica caracterizada desse jeito. Lembrando que o N são as meia horas que você está adicionando, adicionais. Tá joia? Valeu!